Gênesis 49, versículo 1 ao 4. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias, nos últimos dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. O tema geral da mensagem de hoje é o mesmo do último domingo, ou seja, nós estamos ministrando uma série cujo título é As promessas de Deus são geracionais. Só que esta mensagem em particular, nós teremos um subtema. O subtema ele está dentro do tema geral. Então anote o subtema da mensagem de hoje, baseada em Gênesis 49, versículo 1 ao 4. Se você quiser, anote. Escolhas erradas comprometem o potencial e o futuro de uma pessoa. Por ocasião da iminente partida ou morte de Jacó, reuniu seus filhos não apenas para despedir-se deles, mas sobretudo para declarar-lhes profeticamente as bênçãos de Deus sobre eles e seus descendentes. A começar pelos primeiros filhos, entre eles o primogênito, Rúben. Muito bem, vocês sabem a história já um pouco. Jacó teve o seu primeiro filho lá em Padã Arã, e este filho foi Rúben, do relacionamento dele com Lia. Em alguma versão chama Leia, mas é a mesma pessoa. E aí a Bíblia diz que enquanto Raquel era estéril, a esposa que ele amava, Lia, sua irmã, era extremamente frutífera, fértil, gerou 5 filhos. E se não me falha a memória, também a filha, a única filha que Jacó teve, que foi também filha dele com ela. Muito bem. Então veja, o texto que nós acabamos de ler, ele descreve uma situação interessante. Jacó está no Egito, os irmãos já leram e conhecem a história. O Egito teve aquele processo de fome, sobe ao poder por uma intervenção divina José, vendido como escravo pelos demais irmãos, filhos de Jacó. E aí a Bíblia diz então que através de José, toda a família dele, 70 pessoas, vieram para o Egito, desceram de Canaã para o Egito. E agora, depois de alguns anos morando ali, Jacó já bem velhinho, deitado sobre uma cama, ele chama os filhos, como costume era dos seus ancestrais, para abençoar os seus filhos, para profetizar sobre os seus filhos, para deixar como legado, como patrimônio profético, espiritual, sobre a vida dos seus filhos, as últimas recomendações, as últimas palavras proféticas, que iriam influenciar o futuro, mas também o destino dos seus filhos. Então é nesse contexto
que ele chama Rúben, o seu filho primogênito, filho dele com Lia, e aí o abençoa. Mas vocês já perceberam pela leitura introdutória que a bênção de Rúben poderia ser excelsa, poderia ser sobremodo excelente, mas foi comprometida por causa de uma escolha, de uma decisão, de uma atitude péssima dele, infeliz da parte dele, e é esta mensagem que nós vamos conversar sobre isso. Quem está me entendendo até aqui? Então, a primeira consideração positiva, eu quero nessa mensagem fazer tipo uma inversão. Eu quero primeiro apresentar tudo que é de positivo, que na Bíblia a gente estuda, percebe, aprende a respeito de Rúben. E por último, eu vou apresentar aquilo que é negativo. Você não vai se esquecer das coisas boas e positivas da vida dele, ok? Porém, eu quero apresentar as considerações negativas por último. Não é com o propósito de sabotar o que foi positivo dele, mas é porque eu julgo que assim, talvez, nesse contexto, o aprendizado fique mais interessante. Então, a primeira consideração positiva sobre Rúben é filho primogênito de Jacó com Lia. Diz o texto de Gênesis 29, 32. Se você quiser, anote o texto. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Vocês sabem, só retomando um pouco a essa história, a Bíblia diz que por recomendação de Isaac e de Rebeca, Jacó foi ao encontro dos seus ancestrais por parte de mãe. Ele foi procurar entre os seus ancestrais, as filhas destes, uma esposa para si, porque Isaac tinha dito, assim como também Rebeca: as filhas de Canaã não são mulheres apropriadas para meus filhos. Porém, a Bíblia diz que Esaú desobedeceu e casou com as filhas de Canaã, e estas foram uma amargura para a vida de Isaac e de Rebeca, os pais deles. Porém, Jacó, ele foi para Padã-Arã, e lá ele trabalhou para o seu tio Labão, irmão de sua mãe, e Labão tinha Lia como filha, que era a primogênita, e tinha Raquel. Só que ele não sabia da cultura daquela região. A cultura lá era, não se dava a segunda filha em casamento, sem antes a primeira filha se casar. E aí, o primeiro salário dele foi trabalhar por 7 anos, por uma das filhas de Labão. Ele estava certo que ele estava trabalhando por Raquel, porque ele olhou para Raquel, foi amor à primeira vista. Ficou logo apaixonado. Ele trabalhou 7 anos e a Bíblia diz que aquilo passou tão rápido, Sr. Pedro, que ele nem sentiu que demorou tanto. Aí ele todo animado, e o Labão não disse nada: não, você vai casar, está tudo legal. Aí o Labão preparou a festa, chamou os demais filhos, matou lá o carneiro, o bode, convidou o pessoal da vizinhança, uma festança. Só que na noite de núpcias, quando tudo escureceu, aí a noiva entrou dentro do quarto. E ele está certo que é Raquel, ele amou como nunca aquela mulher. Quando foi de manhã, quem acordou do lado dele foi Lia. E Lia tinha um problema nos olhos. Lia parece que era vesga. As estações eram um pouquinho... Ela olhava para você, olhando para o outro lado. Aí ele... Não, isso não pode. Houve um engano. Eu amo Raquel. Aí foi em Labão. Labão, como é que é? Você me enganou, não pode. Eu trabalhei 7 anos para você, pela mulher dos meus sonhos. Eu amo a sua filha Raquel. Ah, não te avisaram não? O que não me avisaram? Aqui é o seguinte, aqui a gente só dá a segunda filha em casamento depois que a primeira casa. Agora, se você ama tanto Raquel, olha só a jogada de Labão. Se você ama tanto Raquel assim, então você vai trabalhar mais 7 anos, eu vou te dá-la também como esposa. Ele disse: combinado. Então, se essa é a condição, e eu a amo, eu vou trabalhar mais 7 anos. 14 anos de trabalho para o homem. Só que aí, a gente pensa que ele só teve Raquel no final dos próximos 7 anos, mas não é. O que Labão disse? Labão disse assim: olha, você passa aí o período de núpcias
com Lia, assiste Lia, conhece Lia, estabelece essa aliança aí. Vou te dar aí aproximadamente aí 1 semana com Lia. Depois de 1 semana, então, aí você já recebe Raquel como esposa e você vai trabalhar os próximos 7 anos por ela. Aí ele trabalhou tão feliz quanto os primeiros 7, pensando que era logo por Raquel, né? Então esse é o contexto. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que Raquel tinha o mesmo problema de Sara e o mesmo problema de Rebeca. O que elas eram em comum? Estéreis. Elas não davam filhos aos seus esposos. Terrível. Rebeca, para gerar Esaú e o próprio Jacó, a Bíblia diz que Isaac teve que orar por ela seriamente. Senhor, vem cá, torna esse útero, torna aqui essa madre, torna essa barriga aqui fértil, eu quero ter filhos. Ele casou com Rebeca com 40 anos, os 2 meninos só foram nascer depois de 20 anos de casado. Ele teve que esperar 20 anos, os meninos já viram, ele já era um senhorzinho de cabelo branco, 60 anos. Mas enfim veio, graças a Deus. E aí agora, Jacó ama Raquel, mas Raquel não gera filhos. E Raquel, me dá filhos, eu quero a nossa herança. Mulher, eu não sou melhor que 1000 filhos para você, eu não te amo, tudo eu faço para você, mas eu quero filho. Porventura eu sou Deus para te dar filho. Mas só que enquanto ele vivia essa angústia com Raquel, não, toda noite que porventura ele dormia com Lia, Lia aparecia com um menino novo para ele. E o primeiro menino que Lia deu foi Rúben. E aí ela colocou o nome Rúben, que significa tipo assim, agora ele vai dar atenção para mim. Eu sou desprestigiada, eu sou preterida, ele prefere a minha irmã, mas agora que eu dei Rúben para ele, ele vai ser mais amoroso. E assim, cada filho que ela ia gerando com ele, ia dando um nome com um significado, tipo assim, agora ele vem, agora ele vai ser mais amoroso, ele vai estar mais junto, ele será de fato aquele homem que eu preciso, ou, enfim. Então, o primeiro filho de Jacó foi Rúben. E o que Rúben, como primeiro filho, tinha direito? Segundo a cultura deles, o primeiro filho tinha o direito à bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura. Ele tinha o dobro daquilo que teria o segundo filho. Imagine, ele tinha sempre o dobro em tudo em cima do segundo filho. Havia uma série de direitos do filho mais velho. O primogênito tinha direito à porção dobrada da herança do pai, e depois da morte dele, cabia ao primogênito exercer o sacerdócio sobre a família. Era o filho mais velho quem ficava com o título e poder do pai e exercia autoridade sobre os irmãos. Era o principal membro da família e, no caso da família de Abraão, a grande herança do primogênito era ficar na linha genealógica do Messias, um tremendo de um privilégio. Irmãos, quando eu viajei agora lá para Israel, e quando a gente esteve lá na Jordânia, o nosso guia, que ficou 4 dias conosco, ele confirmou isso que eu terminei de ler para vocês. Ele é o segundo filho da família dele. O pai dele hoje é morto. Então a tradição entre os árabes, não é só os judeus que obedecem essa tradição, entre os árabes, quando o pai morre, o filho primogênito é que recebe toda essa autoridade e ele é como o pai agora no lugar daquele pai falecido. Então, os filhos mais novos, quando vão tomar uma grande decisão, chama aquele irmão mais velho e pede conselho, entendeu? É como se fosse o pai agora. É o que aconteceu, ou o que aconteceria com Rúben, porque ele era o primogênito, ele receberia a bênção dobrada em relação ao segundo filho, mas receberia também essa herança, essa autoridade espiritual, como um pai sobre os demais irmãos.
Então veja como ele estaria investido de tanta honra, investido de tanta autoridade sobre os demais irmãos. Essa era a bênção que aguardava Rúben. A segunda coisa positiva sobre Rúben, anote aí: não tomou parte na conspiração de seus irmãos contra José. O que diz o texto? Vamos para o texto, se você quiser, anote aí, Gênesis capítulo 37, versículo 19 ao 22, e depois o versículo 29. Lá diz assim: e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse em Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as vestes, ou as suas vestes. O que foi que aconteceu? Vocês se lembram que José, quando ele nasceu, ele foi o filho primogênito de Rebeca, ou melhor dizendo, de Raquel. Raquel não tinha filhos, mas depois de ter nascido 10 filhos de Jacó, com Lia, com Zilpa e com Bila, as suas servas, aí Raquel ficou grávida. Aí o primeiro filho que veio entre Jacó e Raquel foi José. E a Bíblia diz então que, por ser o filho da velhice naquele momento, a Bíblia diz que Jacó, a alma dele se apegou à alma de José. E José, desde muito cedo, diferentemente dos irmãos, parece que tinha mais cuidado com o pai, parece que era mais zeloso, parece que era mais obediente. De alguma maneira ele tinha as faculdades mentais voltadas para o exercício da aprendizagem, da sabedoria, do conhecimento. E aí o pai colou naquele filho. E aí a Bíblia diz que aquele filho também era sonhador. E aí José teve 2 sonhos, e os 2 sonhos significava que José seria o principal entre eles. Aí eles ficaram revoltados, ficaram invejosos, com raiva. E além disso, um dia, a Bíblia diz que Jacó dá uma veste especial para José, que até então não tinha dado a nenhum daqueles 10 filhos primeiros. Aí despertou ainda mais a ira deles. E aí, Jacó, para ter relatório de como estavam os demais filhos trabalhando, mandava José ir e verificar. José era como um fiscal, para ir ver como é que estava se comportando lá os filhos de Jacó, seus irmãos, ao cuidar das ovelhas do pai. E aí, vocês também já ouviram essa história. Eles aqui, o texto diz que eles tramaram. Quando eles viram José ao longe: olha aí, lá vem o sonhador, vamos matá-lo, vamos ver no que vai resultar os sonhos que ele contou. Ele quer sobressair sobre nós, ele quer ser príncipe sobre nós, matando, vamos ver se isso vai acontecer. Só que aí Rúben ouviu aquele dizer: ei, não façamos isso não. Não vamos fazer isso não, é nosso irmão, é nosso sangue, é nossa carne. Vamos jogá-lo dentro da cisterna, vamos dar um susto nele, vamos humilhá-lo, mas não vamos matá-lo. Mas Rúben fez isso porque tinha o propósito de depois tirá-lo lá da cisterna e devolver ao pai. Só que a Bíblia diz que nesse interim, talvez Rúben teve que se ausentar do grupo. E aí, quando ele se ausenta, aí lá vem uma caravana de ismaelitas, ou de amalequitas, ou midianitas, levando mercadoria, saindo de Canaã e descendo para o Egito, levando mercadorias, especiarias, para vender no Egito. E eles então pegam José e oferecem José como escravo. E os amalequitas lá, os midianitas, eram povos muito associados, eles compram José. E aí quando Rúben volta para o grupo que chega lá, que vai na cisterna para resgatar o irmão, cadê? O irmão não estava lá. Aí ele se desespera, ele era o filho primogênito, então ele era aquele que dava
né, que prestava relatório pelos irmãos. Aí ele se desespera, mas aí eles tramaram uma mentira. Vamos mentir, vamos falar para o papai que o menino foi destruído por uma besta. Aí pegaram as vestes de José, mataram lá um animal, molharam as vestes de José no sangue e disse: olha, mande adiante para papai, dizendo: papai, encontramos aqui essas vestes, veja aí se é do teu filho José. Olha que maldade. E assim, a Bíblia diz que Jacó se desesperou, chorou, lamentou, viveu em luto muito tempo, porque julgou que tinha de fato perdido o filho no deserto para um animal selvagem. Mas lembre-se, Rúben, olha o que é positivo para ele aqui: Rúben não participou dessa conspiração, Rúben não participou dessa trama contra a vida de José. Terceiro ponto, venham comigo. Terceira consideração positiva sobre Rúben: sob pena de perder seus 2 filhos, caso não trouxesse Benjamim de volta ao Egito, demonstrou espírito sacrificial diante de seu pai. Venha comigo e anote aí Gênesis 42, 37. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, entrega-mo e eu te restituirei. Ou seja, Rúben está dizendo assim: papai, nós precisamos voltar ao Egito pela segunda vez, senão nós vamos todos morrerem aqui em Canaã. Há fome, a gente planta e não colhe, e só no Egito tem comida. E aquele varão, que eles não sabiam que era o irmão, isso aqui já é bem depois, José agora já não é mais escravo, José agora é governador. E aí Rúben disse: papai, e se a gente não voltar e não levar Benjamim, porque ele sabe que nós somos uma família grande, que o senhor é vivo e que o senhor tem o filho mais novo que se chama Benjamim, e ele diz que se nós não levarmos Benjamim para ele ver, para comprovar que nós não somos espiões, se nós não levarmos o seu filho mais novo, ele diz que nós não veríamos a face dele e ele também não nos forneceria mais comida. E aí vai perecer todo mundo, papai. Papai, deixa eu ir, deixa eu levar Benjamim, porque se eu não trouxer Benjamim de volta, o senhor pode matar meus 2 filhos. Eu perco meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta para ti. Então veja que é algo muito positivo sobre Rúben. Rúben, sob pena de perder até mesmo seus filhos, ele está disposto a esse sacrifício diante do pai. Quem está me entendendo até aqui? Então isso é positivo, isso fala do seu caráter, muito positivo. Irmãos, tem alguns, olha aqui para mim, tem alguns personagens na Bíblia que a gente lê a história deles torcendo para não chegar onde eles chegaram no pecado, querendo ler só aquilo que é positivo deles. É tão gostoso, tão gostoso. Não, eu não quero que você aproxime, mas você tem que ler. Aí você, poxa, você lê sobre Rúben é muito gostoso e tal, você lê sobre Davi é muito legal, mas daqui um pouco eles... Então é isso que a gente está vendo aqui. Muito bem. A quarta consideração positiva sobre Rúben, anote aí: segundo a palavra de Moisés, os descendentes de Rúben seriam numerosos. Anote aí Deuteronômio 33, 6. Viva Rúben, disse Moisés. Está falando Rúben e obviamente os rubenitas, toda a sua descendência, porque ele se tornou um patriarca. Viva Rúben e não morra, e não sejam poucos os seus homens, isto é, e não sejam poucos os seus descendentes. Veja, Número, capítulo 1, versículo 2, o que diz sobre ele? Foram contados deles, da tribo de Rúben, 46.500 homens. Leia também aí Números 26, versículo 7. São estas as famílias dos rubenitas. Os que foram deles contados foram 43.730. Ou seja, das 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó, quando saíram lá do Egito, libertos pela mão poderosa de Deus, cada descendência de cada um dos filhos de Jacó
Cada tribo foi contada, isso aqui está sendo contado só os homens acima de 20 anos que saíram do Egito. E a tribo de Rúben era uma tribo fértil, tinha aí 40 e poucos mil, só homens de guerra, varões valorosos acima de 20 anos. Os irmãos estão me entendendo? Agora, vamos para as considerações, infelizmente, também negativas sobre Rúben. O que elas têm a nos ensinar? Considerações negativas sobre alguns comportamentos de Rúben. Rúben é a referência de uma pessoa, se você quiser anote isso. Rúben é a referência de uma pessoa, ou é o protótipo, ou é o modelo, que tem tudo para ser um sucesso. Tem posição, ele é primogênito, tem talento, ele é talentoso, tem poder. Porque quando a gente lê o texto introdutório, eu não sei se vocês anotaram, mas o texto introdutório fala o que sobre ele? Rúben, diz o pai, lá velhinho, quase morrendo, agora na hora de abençoá-lo, diz: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, isto é, você nasceu primeiro, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. O homem era tudo para ser um sucesso. Quem está me entendendo, queridos? Olha, no versículo 4, então, de Gênesis 49, fala sobre ele: impetuoso como a água. Impetuoso, tem força, por onde passa arrasa. Não serás o mais excelente. Isso na hora da bênção lá. Por quê? Vamos lá. Olha o que decisões erradas podem trazer sobre a gente. Rúben é a referência de uma pessoa que tem tudo para ser um sucesso. Tem posição, talento, poder, coragem. A tribo, presta atenção, irmãos. A Bíblia diz que quando eles estão para entrar em Canaã, do lado de cá, o que separa Canaã da Jordânia é o chamado Mar Salgado, que é citado na Bíblia, mas na verdade é o Mar Morto, aonde eu estive e expus fotos para vocês verem, mas também o Rio Jordão. E do lado de cá do Rio Jordão ficaram duas tribos e meias: a tribo de Rúben, a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés. Olharam para a região, acharam tão bonita, tão fértil. E essa região que nós estamos falando era antiga Moabe, ou dos Moabitas, onde é hoje a Jordânia. Então, essas duas tribos e meia pediram possessão antes do Rio Jordão. E a Bíblia diz que Moisés foi falar com Deus e Deus disse: pode dar a possessão para eles podem ficar do lado de cá do Jordão. Só que Moisés também chamou eles em particular e disse assim: olha, eu só posso dar a terra para vocês se os homens de vocês, preparados para a guerra, acima de 20 anos, e atravessar o Jordão com as outras 10 tribos e meia, 9 tribos e meia, se vocês atravessarem o Jordão e lutar conosco lá, para a gente desarraigar os moradores de Canaã. Rúben disse: pode contar conosco. Afiou as espadas, montou a cavalo, toda a descendência dele, juntamente com Gade, juntamente com a meia tribo de Manassés. E a Bíblia diz que eles só voltaram para a região deles depois que eles tinham ajudado todas as demais tribos tomarem posse da região. Veja como é que ele era valente. Os descendentes dele também eram valentes, eram nobres. Olha que coisa legal. Por isso que o texto diz: era corajoso. Mas o que foi que houve então? Tinha tudo para ser um sucesso: posição, talento, poder, coragem. Mas não deu certo. O que foi que houve? Vejamos as questões que comprometeram esse possível sucesso. Anote aí a primeira questão.
desonrou seu pai ao ter relações sexuais ilícitas, incesto, com Bila, a concubina de seu pai. Onde está isso, pastor? Anote aí. Gênesis 35, versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel, ou seja, Jacó, o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Irmãos, olha aqui para mim. A gente lê isso hoje, aparentemente não tem nada a ver com a gente. Você talvez não leu, talvez não esteja nem interessado, ou leu, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe em que momento ocorreu isso aqui que Rúben fez com o pai? A Bíblia diz que o pai estava em tempo de luto. Qual era o luto? A mulher do seu amor, do seu coração, havia morrido num parto. Raquel, ao dar à luz ao segundo filho dela com o seu esposo Jacó, Benjamim, a Bíblia diz que ela morreu. E aí, a Bíblia diz então que Jacó, com todos os seus filhos, vão para aquela região de Luz, aonde Jacó teve uma experiência quando fugia do seu irmão, ainda solteiro, indo lá para Labão. Ele deitou, a gente falou sobre isso a semana passada, foi a semana passada me parece, e aí ele teve aquele sonho, né, que ele viu os céus abertos, aquela escada que via do céu à terra, e ele pôs o nome daquele lugar de Betel, casa de Deus. Então ele foi morar nessa região, ele ainda estava curtindo o luto dele, quando então agora Rúben, que era um rapagão, bonitão, né, o primogênito, novão, aí ficou olhando para a concubina do pai, o pai lá sem talvez dar assistência, né, porque estava no luto, aí ele foi crau. Mas porque vocês estão rindo? Agora vocês riem. Aí ele foi, o pai nessa condição, no luto, veja que maldade, sem dar assistência, aí ele vai lá e, tipo assim, o papai terceirizou o serviço. Entendeu, Bila? Está terceirizado, eu sou agora, como diz, hormônio. E aí, subiu à cama de quem? Do pai. Agora, irmão, presta atenção, ele fez aquilo, ele sabia que era maldade, ele sabia que era pecado, mas se ele tivesse arrependido, eu tenho para mim, se ele tivesse depois, poxa, que besteira eu fiz, que desgraça eu fiz, misericórdia, eu sou digno de morte, mas eu vou me humilhar, eu vou pedir perdão ao meu pai, eu vou falar para o meu pai, eu tenho para mim, que ele teria recebido o perdão do seu pai. E lá, no dia da morte do pai, ele estaria recebendo a bênção da primogenitura. Porque se humilhou, não. A Bíblia diz que, não obstante o pai ficar sabendo, mas ele também ficou em silêncio, fez de conta que estava tudo. Papai, bom dia, bênção, tudo bem, pai? Está bem, meu filho, está tudo bem. Está tudo legal. Quem está me entendendo? Tem gente, infelizmente, também que tem esse tipo de caráter. Sabe que está errado, mas está tudo bem. Pegou a coisa emprestado, disse que ia pagar, disse que ia devolver, sabe que não fez, mas está tudo bem, está tudo bem. Não, ele esqueceu, também eu falei de coisa que esqueci. Quem está entendendo? Olha para o seu irmão e diga assim, eu sei que você não é essa pessoa, em nome de Jesus. Mas pastor, o senhor está falando sobre promessas, por que o senhor está falando sobre isso? Porque quem é portador de promessas tem que se comportar como se a possuísse. Quem está me entendendo, queridos? Então você tem que estar com a sua vida alinhada. Vamos para uma segunda observação negativa sobre comportamentos de Rúben. A segunda, não se arrependeu e nem tampouco confessou o seu pecado, permanecendo em silêncio, como se nada tivesse ocorrido. Ele sabia que o pai não ia matá-lo, porque é meu pai não faria isso comigo. E se meu pai tentar,
Eu levo vantagem. Eu sou mais jovem, eu sou mais forte. Então ele não vai tentar. E aí ele ficou no silêncio, fazendo de conta que não tinha feito nenhum mal. E o pai guardou aquela mágoa, guardou aquela frustração, aquela decepção para si. Também não foi afrontar o filho, não caçou problema e a vida continuou. Mas o problema não estava resolvido, a gente vai ver no final. Terceira característica negativa aí. Pecado não confessado. Diga comigo, é pecado não perdoado. Olhe para o seu irmão com muito amor e carinho e diga assim: pecado não confessado é pecado não perdoado. Agora diga para ele assim: a pessoa que não confessa seu pecado. Olhe para ele, nos olhinhos dele, com muito amor e carinho. Você não está fazendo acusação não. Diga assim: a pessoa que não confessa o seu pecado nega a si mesma a oportunidade de ser redimida. Diga novamente: nega a si mesma a oportunidade de ser redimida. Agora diga para ele ou para ela assim: violenta a sua própria alma sob o jugo da culpa. Ou seja, permanece debaixo do jugo da culpa. Quem não confessa, quem não se humilha, quem não pede perdão, queridos, sabe o que ocorre? Está abrindo mão da oportunidade de ser redimida, de ser restaurada, de ser curada, de ser absolvida, de receber uma nova chance, uma nova oportunidade de alguém confiar nela. E lá no fundo, a pessoa permanece debaixo do dilema da culpa. Em algum momento, Satanás, a própria consciência da pessoa diz assim: olha, o que você fez foi mal, o que você fez não se faz, você não poderia ter agido daquele jeito. Se a pessoa nunca confessa, vira e mexe, esses pensamentos sempre acompanham a pessoa. Quem está me entendendo, queridos? Por isso a importância de confessar pecados. A quarta, anote aí. Pecado não confessado é como um bumerangue. Ele volta trazendo a fatura das consequências. Pecado não confessado, gente, é como aquele brinquedo, bumerangue. Ele volta trazendo a fatura das consequências. Quem aqui já brincou com esse brinquedo chamado bumerangue? Você joga ele, não é isso? Ele vai lá, mas ele volta na direção daquele que a enviou. Se você não tirar a cabeça, pode até cortar a sua cabecinha. Então o pecado, quando ele não é confessado, é tipo assim: parece que está tudo bem, ninguém fala nisso, parece que não tem ninguém chateado com o que eu fiz, parece que eu não feri ninguém, ou se eu feri, a pessoa já se resolveu a si mesma, não tem problema, não tem porque eu pedir perdão, por que eu vou me humilhar? E aí o tempo passa, mas aquilo que você lançou fora, como um bumerangue, vai voltar para você. Quem está me entendendo, meus amados? Então olha para o seu irmão e diga assim: considere isso que o pastor está falando. Pecado não confessado é como um bumerangue. Ele volta trazendo a fatura das consequências. Ah, não, mas ela não soube, ele não soube. Ah, ninguém não falou. Se está sabendo, ninguém chegou para mim para me confrontar. Então não vou também prestar contas. Vai bater na sua cabecinha em algum momento, queridos. Então não tem como escapar. Eu e você só somos livres até o ato de escolher o que vamos semear. Eu escolho se eu vou semear a semente de feijão, ou de arroz, ou de milho. Mas de uma vez que eu escolhi semear milho, eu não vou colher mais arroz. Porque eu sou livre até a escolha da semente com a qual eu vou plantar. Depois que você plantou, você é escravo da sua semeadura. Quem está me entendendo, querido? Então olha para o seu irmão, se fizer sentido para você, considere o que o pastor está falando.
Pecado não confessado é como um bumerangue. Ele volta trazendo a fatura das consequências. Muito bem. Rúben e sua descendência tiveram que conviver com as consequências daquele comportamento sexual ilícito, que foi o incesto. Irmãos, preste atenção aqui. Olha, nós temos que ter muito cuidado. À medida que a gente vai envelhecendo, parece que vai fazendo mais sentido para a gente pecado, atitudes erradas, escolhas erradas, decisões equivocadas. Parece que a gente vai tomando assim mais noção do que essas coisas podem trazer de volta para a gente, não mais só para a gente, também sobre a descendência da gente. Quem está me entendendo? Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, abrindo parênteses. A Bíblia diz, você vai ler isso lá no livro de Josué. A Bíblia diz que, finalmente, as 9 tribos e meia cruzaram o Jordão, juntamente com as 2 e meia que tinha pedido possessão antes de atravessar o Jordão, mas também passaram para ajudar na guerra. A Bíblia diz que eles tinham vencido já 2 reis, que era o rei de Esbom e também o rei de Bazã, daquém do Jordão, e lá em Canaã estava todo mundo tremendo com medo deles. Olha, o Deus de Israel é muito forte, eles venceram aqueles 2 reis poderosos, o que será da gente? Aí a primeira cidade a ser vencida depois do Rio Jordão é Jericó. Lá estava todo mundo trancado. E aí você começa a ler, eles começam a ganhar as guerras, ganhar as vitórias. Aí vem um grupo, fingindo que estão vindo distantes, os Gebionitas. Aí eles vêm com roupas velhas, com vinho roto, com pão bolorento, dizendo: olha, os teus servos, ó Josué, anciãos, a gente saiu, olha, quando a gente saiu lá da nossa casa, da nossa cidade, esse vinho era novo, esse pão era novo, a roupa não estava rasgada, os nossos calçados não estavam gastos. Nós estamos indo aqui para poder ser servo de vocês, fazer aliança com vocês, não mate a gente sabe que o Deus de vocês é muito forte e tal. Aí a Bíblia diz que eles não consultaram a Deus e disseram: tá bom, a gente faz aliança com vocês, a gente não vai guerrear contra vocês. 3 dias depois ficaram sabendo que os gibeonitas ficavam só a algumas horas de distância de onde eles estavam. Então, quando a gente não consulta a Deus, quando a gente não para pensar sobre o que nós estamos escolhendo, fazendo, decidindo, semeando, às vezes as consequências não param só na gente, não. Vai para a próxima geração da gente. Quem está me entendendo? Por isso que eu vou ler novamente, para fazer sentido para você. Rúben e sua descendência, não é só o Rúben não como pessoa, a descendência dele, tiveram que conviver com as consequências daquele comportamento sexual ilícito que foi o incesto. Vejamos algumas considerações que ocorreu. Primeira, aquele Rúben que tinha tudo para ter dado certo, era a primícia do papai, era o primogênito, ele era astuto, sagaz, corajoso, poderoso, ele era bravio como as águas. O que vai acontecer? Anote aí, vou ler novamente Gênesis 49, 3 e 4. Perdeu a plena capacidade de sobressair em excelência. Essa foi a primeira grande consequência desse pecado dele. Isto é, ele deveria ser o mais nobre entre seus irmãos. Porque o que o texto diz? Eu vou reler de novo. Rúben, tu és meu primogênito. É o pai que está declarando lá no seu momento final de vida: minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a águia, ou como a água. Agora, vírgula, não serás o mais excelente, Rúben. Aí Rúben deve ter arregalado os olhos desse tamanho. Imagina, irmãos, olha aqui para mim, venha comigo. Papai está lá bem velhinho, deitado em cima da cama.
chama meus filhos, que eu quero abençoá-los, que eu vou ser recolhido juntamente com os meus ancestrais. Aí vem toda a congregação dos filhos, 12 filhos. Os filhos e os filhos dos filhos. Está lá naquela casa, está lá na sala do papai, no quarto do papai. Vem, Rubem, meu primogênito, excelente em poder, em força. Tu é a minha primícia. Na época que eu era jovem, você foi o primeiro filho a nascer de mim. Você é impetuoso como as águas. Aí Rubem deve ter... Está vendo aí? Eu sou o cara, pessoal. Só que não serás. Veja qual foi a aflição de Rubem nesse momento. Deve ter arregalado os olhos, olhar para os irmãos. O que foi que houve? Papai está gagá e enlouqueceu, está doido. Aí o papai vai falar para ele, por que ele não vai ser o excelente? O que o papai diz? O que o papai diz? Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Você perdeu a oportunidade de ser o mais nobre, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Quem está entendendo, amados? Meu Deus, misericórdia. Quantos filhos nós temos aqui que ainda tem pais vivos? Levante a sua mãozinha preciosa. Levante bem alto. Qual é o primeiro mandamento com promessa das Escrituras? Honra teu pai e tua mãe. Êxodo capítulo 20. Para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra que o Senhor Deus te dá. Quem está me entendendo, queridos? Rubem quebrou esse princípio, desonrou o papai. Aí ele não confessou, ele não mostrou sinais de arrependimento, o pai também não falou nada, não afrontou, mas aquela mágoa ficou lá no coração do papai. Aí no último dia de vida do papai, e agora quem está com poder é o papai, porque é o papai quem abençoa a geração futura. Aí papai diz, vem cá meus filhos. Rubem, tu tinha tudo, filho, para ser, ó. Cara, tu ia ser incomparável entre os seus irmãos. Está lembrado, meu filho? Aí depois que Rubem primeiro levou o impacto, aí agora, quando o pai falou, você subiu, você profanou, você dormiu com Bila, minha concubina, aí... Quem está me entendendo, queridos? Se ele tivesse confessado lá atrás, não teria sido humilhado ali na frente de todo mundo. Quem está me entendendo, queridos? Se ele tivesse confessado lá na intimidade do papai, talvez nem os outros irmãos tivessem ficado sabendo. Mas naquele dia foi o dia de ser desmascarado. Quem está entendendo? Então, quando a gente não se dispõe a ser tratado por Deus em tempo oportuno, esse tratamento pode vir da pior maneira possível. Quem está me entendendo ainda? Pergunte ao seu irmão com muito amor e carinho, faz sentido para você? A segunda consequência sobre Rubem e sobre os seus descendentes: perdeu o direito de primogenitura para José. Anote aí, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois era o olha aqui, olha o verbo, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, Manassés e Efraim, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como o primogênito. Pega o livro de Mateus, primeiro capítulo. Pega o livro de Lucas, primeiro capítulo. Leia lá sobre a genealogia de Jesus Cristo. Veja lá se aparece o nome de Rubem como primogênito. Perdeu o direito de receber a bênção da primogênita. Ela foi passada para quem? Para quem era mais nobre em caráter do que ele, José. E quem herdou foram os seus dois filhos, Efraim e Manassés. Quem está me entendendo, meus amados? Irmãos, é muito sério. O que é que isso nos ensina? Se você não honrar a posição que Deus tem te dado,
se você não honrar as oportunidades que Deus tem te dado, se você não honrar os talentos, dons e habilidades, e até recursos que Deus tem te dado, Ele pode fazer passar adiante para alguém que é mais nobre do que você. Quem está me entendendo? Então diga para o seu irmão assim: isso é muito duro, mas é verdadeiro. E às vezes a gente fica torrando a paciência de Deus. Perdeu o direito de primogenitura para José. Terceira consequência para ele e para sua descendência: nenhum profeta, herói ou juiz procedeu dos descendentes de Rúben ao longo da história de Israel. Diga para o seu irmão: isso é muito sério. É mais sério do que eu imaginava. Leia sobre a história das 12 tribos, dos 12 patriarcas, das conquistas israelitas. Não vai aparecer um único herói, apesar de serem uma tribo valente, mas não vai ter aquele indivíduo que vai despontar. Olha, nós temos um herói da tribo de Rúben. Não vai aparecer. Não vai aparecer um profeta. Não vai aparecer nenhum profeta da tribo de Rúben. E não vai aparecer também nenhum juiz da tribo de Rúben. Deus abençoou a descendência de Rúben, abençoou. Deus cumpriu que a palavra que daria a cada descendente de Jacó a terra de Canaã, deu. Conforme Moisés disse, eles serão grandes, não vai faltar descendência para ele. Não faltou. Lá em Israel tem os descendentes de Rúben. Cada um deles lá em Israel sabe de que tribo eles são. Só que não se levantou entre eles, na história da tribo deles, não se levantou um único herói notável, nem profeta e nem juiz. Sabe quem vai substituir Moisés e colocar toda aquela multidão que peregrinou 40 anos no deserto dentro de Israel? Vai ser um descendente da tribo de Efraim, filho de José, que recebeu a bênção da primogenitura, que seria de Rúben, Oséias, mas o nome dele é Josué. Josué, descendente de José, da tribo de José, pelo filho Efraim. Caleb, um outro guerreiro, que são os únicos dois que saem acima de 20 anos lá do Egito e que entram na terra prometida. Caleb era descendente da tribo de Judá, da onde descende o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Irmão, nós temos que prestar atenção. Por que eu estou falando sobre Rúben? Para falar para vocês, queridos. Rúben também era filho da promessa. Ele recebeu a promessa, mas ele poderia ter desenvolvido, ele poderia ter vivido todo o poder que a ele foi dado como primogênito. Ele tinha potencial, ele era valente, ele era corajoso, impetuoso. Veja as questões positivas sobre ele, mas aí ele teve a infelicidade de tocar naquilo que ele nunca deveria ter tocado. Olha para o seu irmão e diga assim: nunca ouse tocar naquilo que você jamais foi autorizado a fazê-lo. Se Deus fala para você, se faz sentido para você, fala para o seu irmão assim: então volta enquanto é tempo.
Tem gente como Rubem nos nossos dias, talvez até entre nós, talvez seja até um de nós, que tem tudo para dar certo, tem tudo para ser um sucesso, mas aí termina aquela pessoa minguada, apequenada, moral, espiritualmente, até financeiramente. O que foi que aconteceu? Rapaz, e aquele jogador de futebol, aos 16 anos, era a maior promessa brasileira e tal, e tal, e tal. O que foi que aconteceu com ele? Pensou que ia viver eternamente jovem, pensou que nunca ia adoecer, que baladas noturnas não iam interferir no rendimento pessoal. Pensou que estava acima das intempéries. E aí tem muita gente que poderia ter sido um segundo Pelé há muitos anos, mas aí não teve a prudência que teve o Pelé. Aí por isso que a gente continua só tendo um Pelé até hoje. Quem está me entendendo, queridos? A história de Rubem e sua descendência, como herdeiro das promessas de Deus, tem muito a nos ensinar nos dias atuais, a respeito de como nos posicionarmos diante das promessas de Deus, das quais somos também herdeiros, e o cumprimento delas em nossas vidas. Queridos, eu creio firmemente, nós estamos vivendo uma estação, como igreja, como corpo, como ministério, mas eu creio que muitos aqui também estão vivendo uma estação pessoal, de que você está muito próximo de entrar num novo nível, numa nova esfera, numa nova arena, num novo tempo, numa nova dinâmica, que Deus mesmo está fazendo isso. Mas olhe, presta atenção, você tem que se comportar como herdeiro que você é de uma promessa de Deus. Quem está me entendendo? Valorize a sua história. Valorize o que Deus já fez por você até aqui. Deus tem mais. Deus tem mais. Então, queridos, eu julgo que Deus está nos preparando, trazendo conserto também, despertando o nosso espírito para as suas promessas. Tem um outro filho de Jacó, sobre o qual eu vou falar. Eu vou falar sobre alguns filhos dele. Quarta-feira agora eu vou falar sobre Simeão e sobre Levi. Não percam, venham quarta-feira. Vocês vão aprender algo fantástico sobre esses dois filhos de Jacó. Algo fantástico, tanto nos aspectos positivos quanto negativos. Quarta-feira. E no próximo domingo, possivelmente, eu vou falar sobre Judá. Eles serão ilustrações que Deus vai estar usando aqui, através da mensagem, para falar conosco a respeito do que nós precisamos atentar, discernir, perceber, alinhar, para a gente continuar na estação, para a gente continuar associado a esse tempo, a esse time que Deus está trazendo sobre nós, em nome de Jesus. Queria convidar você a se colocar de pé. Queridos, olha aqui para mim. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Eu penso que Rubem
é a mensagem-chave. Rubem é aquela chave que Deus quer girar na nossa vida. Mas a condição para essa chave ser girada, para se iniciar uma estação nova, um novo ciclo, é preciso que haja uma disposição de conserto. De quebrantamento, de humildade, de confissão, de assumir a culpa, a responsabilidade. Porque Rubem fez a maldade que fez. Ele é citado como alguém que profanou o leito do pai, desonrou a intimidade do pai. Lá em Levítico está dito que um tio não pode deitar-se com a sua sobrinha porque estará descobrindo a nudez do seu irmão ou de sua irmã, se ela é filha de uma irmã dele. Que a filha não deve deitar-se com o pai, porque estará o pai cometendo, diz a Bíblia, uma maldade, descobrindo assim a nudez dele mesmo. Rubem sabia já disso. Mas aí ele faz de conta que isso não era mal, que não houve nenhuma profanação. E ele vive a vida por muitos anos como se não tivesse feito nenhuma afronta ao pai. Só que o pecado é como um bumerangue. De uma vez que é lançado, vai rodar, vai girar, mas vai voltar. E a fatura vem com as consequências. Rubem, Davi, Absalão, eu, você, nossos filhos, cada pecado uma consequência. Todos estão debaixo dessa lei. Mas a Bíblia diz que a misericórdia de Deus são causa de não sermos consumidos. A Bíblia diz que no dia do juízo a misericórdia do Senhor, ela prevalece sobre o juízo. Deus não é cúmplice, não é conivente do pecador nem do pecado, mas para com aquele que há coração quebrantado, arrependido, essa pessoa não será tratada conforme os seus atos mereceriam. Então, clame agora ao Espírito Santo, para que o Senhor traga no seu coração um desejo enorme de andar em conserto, de andar em santidade, andar em retidão diante de Deus e das pessoas. Porque aquele que se humilha diante de Deus será exaltado diante dos homens. Quem não se humilha diante de Deus é humilhado diante dos homens. Talvez por muito tempo a gente consiga esconder um pecado pessoal da gente, mas você pode ter certo, a gente não consegue esconder o tempo todo, nem pela vida toda. Então Rubem é a oportunidade do conserto que Deus traz para a gente esta noite. Rubem é a oportunidade da gente olhar e falar: Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim. Não comprometa seu futuro, não comprometa a sua descendência, não comprometa a sua eternidade por atitudes, por escolhas, por decisões que você pode simplesmente fazer diferente.
Então, nesta noite, continue orando. Eu quero convidar, e o propósito aqui não é humilhar ninguém, Deus o sabe. Mas se você é aquela pessoa que nesta noite quer restaurar a sua vida, o seu altar, renovar a sua aliança com o Senhor, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Jacó é tipo Deus, é uma tipologia. Rúben pecou, profanou, desonrou, mas não deixou de ser filho. Jacó continuou tratando ele como filho, apesar dele não ter tido uma boa atitude de filho. Só que Deus, a Bíblia diz que Deus não toma o culpado por inocente. Deus nunca toma o culpado por inocente. Então sempre haverá um tempo do conserto. Então, se nesta noite você quer restaurar o seu altar, consertar a sua aliança, sai do seu lugar. Rúben é uma chave, Rúben é uma oportunidade que Deus está te dando para você fazer diferente. Eu chamo as pessoas que nesta noite querem se reconciliar com o Senhor Jesus, ou as pessoas que querem entregar a sua vida a Jesus. Se você quer tomar essa decisão, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você esta noite. Vem em nome de Jesus. Se houver alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, ou que queira se reconciliar, sai do seu lugar, nós queremos orar por você. Queridos, nós vamos então orar, consagrando ao Senhor nossas primícias, dízimos e ofertas. Você que nesta noite veio e está em condições de semear os frutos de suas mãos diante do Senhor, nós vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Te louvamos por essa oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Nós sabemos que ela jamais voltará para o Senhor como foi liberada. Certamente ela promoverá em nós a transformação, a conscientização, que certamente o propósito do Senhor inclui para que possamos estar debaixo da nuvem do cumprimento das Tuas promessas, Senhor. Pai, nós consagramos a Ti os dízimos, as primícias, as ofertas, e oramos, Senhor, para que sobre o Teu povo, sobre as famílias, haja, Senhor, sempre a Tua provisão. Continue, meu Deus, a abrir sobre nós portas, ó Deus. Que o Teu cuidado, a Tua provisão, Teus livramentos, a cura do Senhor seja liberado sobre nós. Senhor, eu quero declarar nesta noite em nome de Jesus. Este é o ano, Senhor, do cumprimento profético. Bênçãos vão sair do armário em nome de Jesus. Eu quero declarar que portas serão abertas de emprego, Senhor. Causas na justiça liberadas. Indenizações da Coab pagas, Senhor. Aposentadorias liberadas no INSS. Meu Deus, em nome de Jesus,
aquela compra, Deus, de uma casa, de um imóvel, de um carro, aquele sonho a ser conquistado, aquele chamado do concurso aprovado, será liberado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Senhor, eu declaro que esse é o ano, ó Deus, em que nós correremos com os cavalos para a glória do Senhor. Deus, acelera sobre nós. Vem sobre a tua igreja, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus.